Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, apesar de ter chegado um pouco atrasado nessa sessão, em função do trânsito que me conduz até esta casa, eu ainda consegui fazer a minha inscrição a tempo durante a fala durante o expediente e na fala do vereador Amaury. Gostaria de falar sobre um assunto bastante polêmico e que ocorreu na tarde de ontem. Ontem, infelizmente, mais uma vez, a danada da pressão subiu, vereador, e fui acometido de um mal súbito. E aí, uma dor intensa na região do peito e a pressão muito alta, eu ainda aferi em casa. E eu, como moro nas imediações da policlínica, me dirigi até a policlínica num ato de desespero para tentar, sabendo eu que nós temos aqui próximo um instituto de cardiologia no Hospital Regional, com profissionais competentes, mas no afã do desespero da dor, me reportei até a policlínica ali em Campinas. E lá cheguei, fui muito bem atendido pelo pessoal da recepção, que me informaram, né, me identifiquei apenas como Adriano de Brito, em momento algum falei que eu era o vereador Adriano de Brito, e aí me informaram que eu deveria subir ao quarto andar, e lá eles poderiam estar ferindo a minha pressão e dando alguns encaminhamentos. Subi ao quarto andar, fui muito bem atendido pela equipe do PSF que estava lá, pela técnica de enfermagem, pela enfermeira, fui muito bem, e elas também diagnosticaram que a minha pressão estava muito elevada, e as dores foram intensificando-se, foram se intensificando, digo. E aí, pelo meu estado, elas observaram realmente que eu não estava muito bem. Apesar de eu não ter marcado nenhuma consulta, não havia mais ninguém para ser atendido naquele momento na policlínica, exceto a pessoa que estava dentro do consultório. E aí a técnica de enfermagem, ou a enfermeira, a menina, me falou: olha, o senhor, por favor, aguarde aqui sentado, que nós temos só uma paciente lá dentro, eu vou falar com a médica para ver da possibilidade de lhe atender e dar algum diagnóstico, algum encaminhamento. E assim eu fiz. Aguardei do lado de fora, sentado, e a dor cada vez mais forte, a pressão continuou subindo, saiu a pessoa que estava dentro do consultório às 16h20. O horário da médica, posteriormente eu vim a saber, ele se encerrava às 16h30. E o resultado da intervenção daquela funcionária para com a médica, para que pudesse me atender, foi uma resposta negativa. A médica falou que não iria me atender, pois ali ela não poderia fazer absolutamente nada, nem sequer ela me viu. E que eu deveria procurar o hospital regional e lá fazer um eletrocardiograma e ver a gravidade do problema. Ora, pois, já sabíamos que a minha pressão estava alta. Eu acho que eu não sou médico, mas administrando um medicamento que fizesse com que a pressão baixasse já seria uma grande iniciativa. Ela, médica formada, negou naquele momento um atendimento a um paciente que estava, assim, com sinais de um problema bastante grande. E quando eu recebi aquela notícia, eu falei: mas como? Por que ela não vai me atender? Ah, não, ela não vai atender porque a justificativa dela é que às 16h40 ela tem um paciente no consultório particular dela. Eram 16h20. Graças a Deus, eu parei, respirei fundo, desci novamente, agradeci, falei para ela: olha, quem está falando com você é o Adriano de Brito. Se eu tivesse aqui chegado e falado que eu era o vereador Adriano de Brito, eu tenho certeza que ela iria me atender, o que causa esse problema maior ainda. Maior ainda. Enquanto um cidadão comum não pôde ser atendido, não vou dizer que sim, mas talvez o vereador pudesse. E isso me deixa bastante indignado e triste. Triste porque o valor que as pessoas dão aos nomes, ou aos cargos, ou às funções agregadas aos nomes das pessoas, a história das pessoas, hoje ela toma uma abrangência enorme. E naquele momento, a doutora Goretti, doutora Maria Goretti era o nome dela, ela negou o atendimento à minha pessoa. Eu sozinho desci,
Posteriormente, fiz um contato com a chefia da Policlínica, que ficou bastante triste também com o acontecimento, se prontificou em me conduzir até SOS Cardio, mas eu falei, não precisa, que a minha família já está comigo, mas é bom registrar o ato insano desta profissional que está aí para atender a comunidade e não o fez. Fui ao regional e muito bem tratado, fui medicado, graças a Deus aqui estou, pressão voltando à normalidade, fiz o eletrocardiograma, agradeço também a Rosana, a irmã do vereador João do Ovo, que prontamente atendeu a minha ligação, e as pessoas que lá estavam também fizeram todo o procedimento necessário para que a coisa não se agravasse. Mas fica esse registro a essa atitude dessa profissional que não agiu conforme as determinações da sua profissão. Não agiu conforme o juramento proferido por ela no dia da sua formação, da sua formatura, no dia da sua colação de grau. E isso é muito triste, porque como eu estou aqui agora falando, e graças a Deus, na minha normalidade, eu poderia não estar, por um ato falho dessa profissional. Fica esse registro lastimável da atitude dessa pessoa. Nós vamos falar de coisas boas. Ontem eu tive um contato com a Kerly Cristine Machado, lá da Secretaria de Educação, e ela me apresentou um projeto que está sendo desenvolvido junto à Secretaria de Educação, de suma importância. Eu devo voltar a este plenário, a esta sessão, a esta casa, com maiores informações nos próximos dias. Trata-se de um projeto chamado Em Frente. Vereador Moacir, eu acredito que o senhor tem alguma matéria já aprovada nesta casa que fecha com a ideia delas. Na realidade, é um projeto coordenado pela psicóloga Ana Brasil de Oliveira, a psicóloga Eda Grisar e essa pedagoga especialista que é a Kerly Cristine Machado. Elas reúnem professoras e representantes dos CIs, do Centro de Educação Infantil, e dos centros educacionais municipais, para acharem, operacionalizarem, discutirem ações no que diz respeito ao enfrentamento de abuso sexual e da violência infantil, do infanto-juvenil na rede pública municipal de ensino. E pelo que elas trazem, os dados, as informações, muitos casos foram encaminhados com sucesso. Fica aí essa observação e o parabéns para essa equipe que apresentou o projeto, e hoje elas já estão colhendo os frutos desse trabalho que iniciou lá no ano de 2010. Futuramente eu quero trazer esses dados aqui à tribuna, que é importante. Eu acho que um projeto bem realizado, com resultados, ele deve sim ser destacado e ser louvado aqui por esta casa. Parabéns àquela equipe lá da Secretaria de Educação, sigam em frente e contem com o meu apoio. Para finalizar, quero registrar aqui a presença do Ricardo Medeiros, o Ricardo que é presidente da Embrades, a Embrades Instituto Brasileiro da Diversidade Sexual. Ele vem com uma proposta desta casa aprovar um projeto de lei para que no segundo domingo de janeiro fique instituído o Dia da Diversidade Municipal. O Ricardo já organizou, no ano de 2011, uma caminhada, uma passeata da diversidade lá pelas ruas de Campinas. Agora está vindo com uma nova proposta de trabalho aqui para o mês de agosto. Devo apresentar, Ricardo, aí nos próximos dias, este projeto de lei que vem trabalhar as questões das diversidades aqui no nosso município. Não só a questão do GLS, mas também as questões ligadas a preconceitos raciais, ao preconceito contra a mulher. Todos os preconceitos são discutidos nesse instituto, e esse dia é para marcar essa luta de igualdade, seja sexual, racial, religiosa, o que quer que qualquer luta que venha a somar com a ideia da igualdade, ela é bem-vinda nesse movimento. Então, parabéns à tua iniciativa, parabéns pelo teu trabalho, e nos próximos dias a gente deve estar apresentando aqui esse projeto de lei. Obrigado e uma boa tarde a todos.